Agora nós temos a perna do meio do transistor. Esta perna do meio aqui, a gente chama de coletor. O coletor do transistor é a saída que vai ligado lá no primário da bobina de ignição. Então, o emissor está ligado no negativo da bateria, o coletor é a saída para comandar a bobina de ignição. Então, se nós formos analisar, naquela imagem que vocês devem estar visualizando aí, aquele pino do meio, pela placa dessa central eletrônica, é a saída, é o coletor que vai ligado lá num pino da central, que vai ligado lá na bobina de ignição. Essa saída amarela aí, ela percorre um determinado caminho na placa da central eletrônica e vai lá num pino que vai comandar a bobina. Ok, vamos adiante. Agora, eu tenho a base do transistor. A base do transistor é o comando para dizer assim para o transistor: liga, desliga, liga, desliga. Então, a base é a chave que liga e desliga o transistor. Vamos fazer uma pequena analogia rápida. Imaginem o interruptor da chave de luz na residência de todos os amigos que estão presenciando. Então, eu tenho lá a lâmpada que ilumina a sala da minha residência, o meu quarto, a cozinha. Então, a lâmpada, ela tem um terminal do interruptor que está ligado na alimentação, tem outro terminal do interruptor que vai ligado na lâmpada. Imaginem que isso aqui é um interruptor na parede. O interruptor está ligado na parede ali para poder ligar e desligar as luzes da minha residência. Então, eu tenho a lâmpada lá, uma perna dessa minha chave, esse meu interruptor, está ligado na alimentação, a outra perna está ligado lá na lâmpada. E o que seria isso aqui? Isso aqui é o comando. Quem é que liga e desliga o interruptor? O meu dedo. O meu dedo que liga e desliga o interruptor. Então eu poderia considerar isso aqui como o comando para ligar e desligar este interruptor. No nosso caso, o nosso transistor de ignição, o dedo que liga e desliga o interruptor, desculpem, pulei um slide. O dedo que liga e desliga o interruptor é este comando aqui. Então, todo transistor de ignição, olhem aqui, ó, emissor, ligado no negativo. Coletor, lá na bobina de ignição. A bobina já tem um positivo que vem ou da chave de ignição ou de um relé de alimentação. Então, positivo, comando que vem lá do coletor do transistor. O emissor está ligado lá no negativo. E aqui eu tenho o pulso elétrico para dizer assim para o transistor: liga, desliga, liga, desliga, e assim consecutivamente. Esse pulso elétrico, ele está na ordem de mais ou menos de 2 até 5 volts. Eu não posso botar 12 volts nesse transistor na base, senão eu posso danificar o transistor. Eu, sem querer, eu apertei um botão aqui, eu gostaria de pedir a ajuda de... Só posso... ok, obrigado. Então vamos adiante. Olha onde é que está a base lá do transistor. Vocês que estão presenciando aí a tela, então vamos recapitular. A perna da direita que vocês estão analisando aí é a entrada da alimentação, o negativo. A perna do centro é a saída para comandar a bobina. A perna da esquerda é o comando da base. Vocês estão vendo que tem um pequeno circuitinho eletrônico aparecendo aí, circundado com preto. Aí tem um retângulo preto. Esse pequeno circuito eletrônico, o processador comanda esse circuito eletrônico e esse circuito eletrônico que comanda o transistor. Então, desse pequeno componente que aparece aí nessa central Bosch Motronic, que irá sair um pulso de 5 volts para comandar a base do transistor. Aquele traço amarelo tem ali. Eu não desenhei toda a placa porque parte do circuito passa por debaixo da placa que não aparece. Então, daí sai um pulso de 5 volts para comandar. Vamos adiante. Então aqui eu tenho uma configuração básica de um transistor. Então eu tenho o emissor do transistor que está ligado no negativo. Eu tenho o coletor do transistor que vai ligado lá no consumidor. Quem é o meu consumidor? A minha bobina de ignição. E eu tenho a base que vai receber um pulso positivo. De quanto? De 2 até 5 volts.
Quando o circuito lógico, aquele circuitinho que a gente viu lá na foto, quando o circuito lógico jogar 5 volts para cá, liga a base do transistor. Quando ligou o transistor joga um negativo para aqui, lá para ligar a bobina de ignição. Então eu tenho basicamente isso aqui. Essa é todo o processo lógico de trabalho da central eletrônica. Ela pega os sinais dos sensores, rotação, carga através do sensor MAP, posição de borboleta, temperatura de motor. O processador calcula todas as informações e diz assim para o circuito, olha, liga o transistor. Esse circuito aqui joga os 5 volts na base do transistor. Quando o transistor recebeu esses 5 volts aqui, o que ele fez? Essa aqui é uma exemplificação da nossa central Bosch Motronic. O pino 2 da central Bosch Motronic que a gente viu está ligado no negativo da bateria. O pino 1 está ligado na bobina de ignição. E a base está lá dentro daquele circuito completo lá. O processador mandou uma ordem, o circuito lógico jogou 5 volts, o transistor ligou e jogou um massa e a bobina carregou. E assim o sistema vai trabalhar. Aqui nós temos um outro exemplo, vocês estão visualizando aí na tela. Essa aí é uma central eletrônica da Kombi, da nossa boa e velha Kombi 1.6. Então a Kombi com aquela central Bosch Motronic MP9, ali está a linha do processador. Aquela linha amarela é a linha que o processador manda através de todo aquele caminho que vocês estão visualizando. Eu vou mudar o slide para nós continuarmos. Ali naquela linha amarela ainda continuando, vem um comando para esse controlador de ignição que vocês estão visualizando aí. Então, o processador manda uma ordem para esse controlador. E esse controlador, através daquela segunda linha amarela ali, o comando para a bobina de ignição, ali naquela segunda linha amarela que vocês viram, vai sair um pulso de 5 volts para comandar a bobina de ignição. Então, recapitulando, naquela imagem anterior nós vimos que o sinal vinha lá do processador para esse circuito aqui, esse controlador de ignição. Quando esse controlador de ignição recebia um pulso aqui, ele mandava um outro pulso de 5 volts lá para fora, através do conector da central de injeção. Me foge agora na memória mesmo, mas se não me falha é o pino 24 da central. Então o pino 24 da central é o que vai sair este pulso de 5 volts aqui. Aqui a gente tem uma imagem de osciloscópio, ok pessoal? Vocês devem estar visualizando aí. Eu vou fazer uma breve dissertação aqui. Vocês podem ver que aqui, analisando com o osciloscópio, eu tenho uma gama de um pulso aqui de 5 volts. Então olhem ali, ó. Quando o processador deu uma ordem, o driver de controle, lá o controlador de ignição, jogou 5 volts para o transistor lá, ó. Quando o transistor recebeu os 5 volts, ele ligou. Ele fez assim, ele ligou. O que o transistor joga para a bobina? Um massa. Então olha ali como a bobina estava. Bobina desligada. Ligou o transistor. Quando o transistor ligou, ele jogou um massa. Olha lá o massa, o negativo. A bobina começou a carregar, bobina carregou, aí o transistor deu uma pequena descansada e aí disparou a centelha. Então, com o osciloscópio, eu consigo fazer essa visualização. Vamos adiante. Aqui uma outra imagem, o comando da base. O pessoal lá de Campina Grande, da Paraíba, da Washington Peças e Serviços, gostaria de saber se é a mesma coisa para os bicos injetores. É exatamente igual. A mesma lógica. A única diferença, o pessoal da Washington Peças e Serviços, muito obrigado pela presença de vocês aí. A mesma coisa é só a diferença, desculpem, a diferença é só que o transistor de ignição, ele é muito mais forte, é mais potente. Então o transistor dos injetores é um pouquinho mais fraco. O da bobina é bem mais forte. Então aqui eu tenho um outro tipo de comando. Aqui é um outro modelo, aqui já é um sistema que ele recebe um pulso de 14 volts, cada caso é um caso, mas essa aqui era dos Golf ali, o 95, 96, aquela bobina quadrada que gosta de queimar bastante. Então vocês podem ver lá, ó, aqui, recebeu um pulso positivo, a bobina jogou um negativo, carregou, quando desligou o pulso, a bobina disparou a centelha.